Olá, eu sou Camila Colombo e eu estou hoje aqui com a minha modelo Jana Mota e hoje eu vou ensinar para vocês uma maquiagem de festas com o olho mais marcado, mais delineado e também vou falar um pouquinho do contorno de rostos. Vamos lá? Agora eu vou passar o corretivo nos olhos para dar uma uniformidade na cor. E agora vou começar com a sombra nos olhos. Uma sombra, começar com um marrom mais claro, para dar aquela profundidade no côncavo. E sempre esfumando. Tô usando agora um marrom mais escuro, para dar o degradê de cores. Eu estou fazendo um movimento de fora para dentro, levemente arredondado, seguindo o desenho do côncavo. Vou esfumar um pouquinho mais com esse pincel, que ele é próprio para esfumar, só que ele é mais fofinho, mais cheinho. Movimentos circulares. E agora nós vamos para a pálpebra móvel. Como vocês já estão vendo, o olho ele já ficou um pouco mais claro, pálpebra móvel, porém nós vamos dar uma luminosidade. Essa sombra é um rosa bem clarinho, é quase um pérola. Mas ela ilumina muito o olhar. A parte das sombras está pronta. Agora nós vamos para a parte do delineado. Eu vou estar usando o delineador caneta. Ele é bem prático de ser usado. Vou achar o final do olho, achei o final, eu vou carimbar e puxar. Quem for fazer em casa vai ter que ser com os olhos abertos, né? Não tem como, então pode até erguer um pouquinho o queixo e olhar para baixo, bem de frente para o espelho. Então aí você consegue estar olhando e seguir a direção do delineado. Pronto, os olhos delineados. E agora nós vamos para os cílios. Tá? Que os cílios não pode faltar. Então, antes de eu aplicar os cílios, eu vou passar o rímel. E aí, com os cílios direto, eu coloco a cola nos cílios. Sem muito excesso, para também não tá caindo no olho e não dar ardência. Aí também já perdeu a maquiagem, então tem que tomar muito cuidado nessa hora. Coloca um cantinho, depois coloque o outro. E assim eu já pego de baixo, que ainda está molhado do rímel, e já pressiono para eles se encaixarem. E para quem vai fazer isso em casa, também tem que ser com os olhos abertos. Como vocês viram, a base desses cílios é branca. Então eu vou usar um delineador líquido e vou só depositar. E para dar um acabamento nos cílios, então nós vamos pôr o dedo aqui bem leve
e lá na base, encaixar um no outro. E agora nós vamos para sobrancelha. A sobrancelha da Jana é uma sobrancelha com os pelos mais escuros, tá? Ela tem algumas falhas, então a gente vai estar corrigindo. Porém, ela até tem uma micropigmentação, né? A microblending. Nós fizemos uma correção, tem uns 2 meses mais ou menos, nesse começo dela. Do meio aqui pro final não tem, foi só correção pro começo. Agora até é legal a gente tá realçando a sobrancelha, porque para uma maquiagem mais carregada, mais delineada, a sobrancelha também tem que estar bem delineada para marcar mais esse olhar. Então eu vou usar uma sombra marrom com um pincel chanfrado. E para dar um acabamento, vou usar a mesma sombra que eu usei no côncavo para delinear aqui embaixo da sobrancelha. Nós vamos deixar para fazer a parte de baixo depois que a gente fizer todo o contorno e dar uma selada na pele, para depois fazer embaixo, para ele não ficar caindo o pó, para não ficar borrado, tá? Então, para começar o contorno, a pele da Jana já está com base, tá? Só dei um fundo para ela, mas também você tem a opção de já começar com o contorno ou começar com a base e depois com o contorno. Aí fica a opção de vocês, tá? Eu vou usar 2 cores, um corretivo mais escuro e outro mais claro, bem mais claro, tá? Para dar contraste mesmo. O contorno ele tem que dar contraste, então tem que ser um bem escuro e um bem claro. E aí depois sim a gente vai esfumar e, se necessário, passar a base da cor em cima. O escuro serve pra gente tá marcando mais o contorno do rosto, né? E também para disfarçar alguns pontos que no caso a gente pode não gostar. O maxilar, contorno da testa e o nariz. Toda mulher gosta de afinar o nariz. Oh. É, Jana. Sempre pegando uma linha reta e não do lado do nariz, sempre aqui no começo, bem nessa curvinha do nariz e pegando o comecinho da sobrancelha. Agora, com a parte do corretivo mais clara, vou fazer embaixo dos olhos, que aí também já ajuda a disfarçar as olheiras, levemente arredondado. Algumas pessoas gostam de fazer o triângulo, também é indicado, porém tem que cuidar muito para o triângulo não ficar muito baixo, senão também acaba caindo a bochecha, né? Então a bochecha tem que estar iluminada para cima. Então cuida muito. Se você fizer ele mais arredondado e um pouquinho aqui pro lado do nariz, o risco é menor. O queixo, a boca, bem nesse meinho, o nariz e um pouquinho da testa. E mesmo se você tem a testa um pouquinho maior, você pode estar centralizando um pouco mais abaixo, não muito lá para cima, para não alongar mais, mas sim aqui mais próximo às sobrancelhas, que aí você vai centralizar mais aqui e o escuro um pouco mais para baixo. Arrasou? E é isso aí, ela está pronta e agora ela já vai embora e vai para um evento. Bom, e agora nós vamos para a parte
que é muito importante também, que é para esfumar. Nós vamos unir essas duas cores. E como? Dá tanto para fazer com o pincel ou com a esponjinha, tá? Eu gosto muito de usar a Beauty Blend, que ela, além dela ajudar a esfumar, ela ainda tira o excesso do produto, principalmente embaixo dos olhos, para não tá craquelando, para não ficar excesso de produto. Então eu sempre vou começar pela cor mais clara. E sempre depositando e puxando a esponjinha, tá? Nunca esfregando, com a mão sempre mais leve, nunca muito pesada. E o escuro eu gosto muito de estar usando o pincel. Aí eu uso esse pincel que é mais fofinho, chanfrado. Esse contorno aqui eu sempre gosto de fazer aqui, para ter uma harmonia, mesmo para não ficar fora do seu rosto. Sempre pega da orelha até a boca. Essa é a direção que você vai fazer a parte para marcar, para alongar o rosto, afinar a bochecha. E assim eles já vão se unindo. Nunca esquecer do pescoço, tá? Sempre o pescoço para não parecer que tá mascarada. Então já foi esfumado e agora nós vamos selar essa pele. Por quê? Quando a gente usa a base ou o corretivo, geralmente eles são cremosos, principalmente no calor, à noite também vai transpirar, então tem que ter uma pele bem selada com o pó, porque a durabilidade é muito melhor do que se não usar, tá? Eu gosto muito de usar o pó solto. Como eu estou passando o pó um pouco mais na parte da base, onde eu passei mais clara, então eu também vou usar um pó um pouco mais claro que a pele e depois eu só espalho. Podem ver que ele não fica branco, porque a gente já deu um fundo com o escuro, ele já ficou um tom de pele mais bege, não fica branco. Podem sempre usar um pó mais claro. E agora nós podemos seguir com o contorno com o pó, só para realçar um pouquinho mais e também dar uma cor nessa parte de cima da bochecha, das maçãs, para dar uma carinha de mais corada, tá? Essa é uma paleta de cores marrons que eu tenho e que serve, eu tanto uso para os olhos, tanto uso para o contorno do rosto, para blush, eu uso para tudo, ela é bem universal. O importante são as cores. Um pouco acima do contorno, eu vou passar um blush com mais cor. E sempre espalho depois em alguns pontos do rosto para estar igualando. Em seguida eu vou usar o iluminador um pouco acima dessa cor que a gente usou do blush, que é o que deixa aquela pele mais iluminada, mais glow, né? Mesmo iluminador eu já uso também na boca, já para ajudar no contorno depois. E agora nós vamos para a parte de baixo dos olhos, olha lá em cima. Vou usar aqui um lápis marrom, vou delinear ele de fora para dentro,
Como nós queremos um olhar bem marcado, porém esfumado. E agora eu vou passar o lápis marrom também dentro dos olhos. E para dar um acabamento, o pó bem embaixo dos olhos e o rímel, olha lá em cima. Agora nós vamos para a boca. Para quem não gosta de olho tudo e boca tudo, aqui poderia estar passando ou um batom mais claro, mate, ou pode ser um gloss também. Eu passei um iluminador e colocando um gloss já ficaria lindo, tá? Então aí também fica por sua opção. A Jana aqui, como eu sei que ela gosta muito de maquiagem, já é o estilo dela, então eu vou pôr um batom mais escuro, mais marcado, pra ficar uma maquiagem mais glam, tá? Que tá se usando muito. Então essa maquiagem vai ficar um olho tudo e boca tudo. Vou usar um lápis de contorno. O lápis ele tanto pode ser da cor do batom ou um pouco mais escuro. Porque se ele for da cor do batom, eles já vão se misturar, não vai ter alteração. E se for mais escuro, vai ficar um contorno só mais escuro. Ele até vai dar um efeito de mais bocão, aumentar a boca, né? O lápis também ele ajuda na fixação do batom. Então você fazendo o contorno e já pintando os lábios, ele vai ajudar a fixar para a noite toda. E aí eu venho com o gloss. E só para fazer a correção, e um pouquinho do corretivo, bem delicado, corretivo mais claro. Então é isso, pessoal, a maquiagem está pronta, é uma maquiagem de festa e espero que tenham gostado e os produtos vão estar na descrição e me sigam nas redes sociais e se inscrevam aqui no meu canal, tá? Beijos e até mais!